Eu nem sabia ou nem lembrava que tinha essa camiseta totalmente branca, sem estampa nenhuma, sem desenho. E eu acredito que foi providência de Deus, foi confirmação de Deus eu gravar este vídeo justamente com esta camiseta, porque, porque é um assunto muito polêmico, é um assunto que desperta ira de algumas pessoas. Por isso eu preciso falar sobre esse assunto com muito cuidado. Porque o que é o homeschooling? É um ensino domiciliar, é quando você é pai ou mãe, tem um filho, uma filha que você quer proteger da educação regular, porque infelizmente a educação regular tem passado por vários problemas, não somente violência contra os alunos, mas também o próprio currículo das escolas tem ensinado muitas coisas anticristãs, contra os princípios cristãos, como ideologia de gênero, sexualização infantil, algo que a sexualização infantil é algo que os próprios pais devem ensinar para as crianças, né? Algo que se deve ensinar em casa e não na escola. E mesmo se for ensinado alguma coisa na área de biologia, do corpo humano, tem que ser ensinado com muito cuidado, justamente para evitar sexualização da criança. Ou então ensinar para a pessoa, né, no caso o aluno, na idade certa, quando chegar à adolescência. E, mas a justificativa de muitos que apoiam o homeschooling é justamente essa: proteger as crianças, os adolescentes, do conteúdo, de possível conteúdo ofensivo, anticristão, enfim, proteger a criança de algum conteúdo na escola que contrarie a ética, a moral, os princípios cristãos, e além também de evitar, de proteger a criança ou adolescente de determinados ambientes escolares onde existe muita violência, onde existe muita depravação, muitas coisas ruins. E, e como funciona o homeschooling? Eu não quis mencionar aqui o projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados, está para ser votado no Senado, e inclusive pode ser que esse projeto seja mudado, pode ser que o Senado arquive, enfim. Mas o que se trata do homeschooling? É como funciona, no caso. O preceptor substituiria o professor. O que é o preceptor? É um profissional encarregado, habilitado, no caso, de ensinar para a criança ou para o adolescente o que ele aprenderia no ambiente escolar convencional. E por que existe tanta gente contra o homeschooling? Obviamente que existe interesse por trás. Muitos que são contra o homeschooling são a favor de biologia de gênero, são a favor de sexualização infantil, são a favor de um monte de perversões, de um monte de conteúdos terríveis para pervertimento das crianças, mas também existem aqueles que são contra o homeschooling por motivos justificáveis, como por exemplo, no homeschooling existe um prejuízo à sociabilização infantil, porque a criança e o adolescente precisam se sociabilizar, precisam interagir com outras pessoas. Só que uma pergunta para essas pessoas que são contra o homeschooling por esse motivo: existe melhor lugar para sociabilizar do que a escola dominical? Porque a escola dominical, a escola bíblica dominical, EBD, não sei como você chama na sua igreja, ela ensina valores, ela ensina princípios, ela ensina muita coisa, não somente da vida, de teologia, não ensina somente teologia, ensina também princípios básicos, fundamentais para a vida no dia a dia. Então, o melhor lugar para sociabilizar, além da igreja como um todo, né, a escola bíblica dominical é um lugar onde a pessoa realmente pode interagir com outras pessoas a respeito da palavra de Deus, a respeito de uma série de outros assuntos. E agora a minha posição. Eu sou a favor do homeschooling desde que ele seja usado como uma alternativa. Por exemplo, a pessoa que não quer que a criança ou adolescente estude na escola convencional, por não confiar no sistema, por acreditar que algo ruim está sendo ensinado na escola convencional,
ele deve ter o direito, ele deve ter a opção de permitir que o preceptor vá até a sua casa e ensine o mesmo conteúdo, o mesmo currículo, no caso, ensinado na escola convencional, sem aquilo que contraria os princípios cristãos, que contraria a ética, a moral, os bons costumes, enfim. Então, os pais têm, por meio do preceptor, dando aula para os seus filhos, ou filhas, os pais eles protegem a criança ou adolescente de conteúdos nocivos, a formação moral, a formação ética, a formação espiritual dos seus filhos. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que o ideal, como existe esse problema da falta de sociabilização, de prejuízo a criança interagir com outras pessoas, de formação da criança, da inserção da criança na sociedade, do adolescente também, existe a possibilidade, essa possibilidade de prejudicar o desenvolvimento da criança, do adolescente. Então, o que seria o ideal mesmo? Estou falando o ideal. Mudar, o governo mudar a base nacional comum curricular, a lei de diretrizes de base de educação, enfim, a legislação referente à educação pública no Brasil, para que não haja nenhum conteúdo ofensivo, nenhum conteúdo contra os princípios cristãos, contra a ética, contra a moral, porque o Brasil, querendo ou não, a militância de esquerda, o Brasil é um país cristão, é um país historicamente cristão, com formação cristã, então não adianta fugir disso. O Brasil, ele, por mais que tentem tornar o Brasil um país ateu, porque o que muitos militantes querem não é tornar o Brasil um país laico, eles querem tornar o Brasil um país ateu. Porque o Brasil, realmente, repito, o Brasil é um país laico, o governo, no caso, o Estado, é laico, mas não é um Estado ateu. Então, existe uma separação entre igreja e Estado? Existe, embora ainda haja uma ligação muito forte entre o Estado e a Igreja Católica, mas pelo menos legalmente existe uma separação entre igreja e Estado, mas essa separação não torna o Estado um Estado ateu, o Estado continua sendo cristão. Então é isso que aqueles que são contra o homeschooling e contra qualquer tentativa de impedir que conteúdos ofensivos, conteúdos agressivos à fé das pessoas, os bons costumes, a moral, a ética, enfim, qualquer conteúdo anticristão seja ensinado nas escolas convencionais, eles precisam entender que não adianta mudar isso. O Brasil continuará sendo um país cristão até o dia que Jesus voltar, levar a igreja e o anticristo implantar seu reino de terror no mundo. Mas enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, tendo liberdade para pregar a palavra de Deus, tendo liberdade para proclamar o evangelho, devemos continuar defendendo esses valores, defendendo esses princípios. E vejamos aqui o que a Bíblia diz a respeito disso. Primeiramente no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. Aqui você vê como é importante o ambiente, os pais darem atenção para os seus filhos, porque acima de tudo os pais devem dar atenção aos seus filhos, devem ensinar coisas boas aos seus filhos, princípios saudáveis, princípios cristãos, princípios da palavra de Deus. Como diz aqui Moisés dizendo ao povo: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, deitando e levantando. Ou seja, tem que ser algo contínuo, não somente palavras, mas principalmente o testemunho. O testemunho dos pais é muito importante, porque a criança, o adolescente, eles prestam muita atenção no testemunho dos pais, ou no mau testemunho deles. E se os pais não dão testemunho, não dão devido testemunho em casa, eles pegarão o testemunho fora. Se os pais não dão a devida atenção para os filhos em casa, eles procurarão atenção lá fora. Aí o resultado será terrível.
No Salmo 119, versículos 9 a 11, a Bíblia diz o seguinte: com que purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra? Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aqui fala sobre como o jovem deve manter-se puro, íntegro, como deve poupar-se de coisas ruins, buscando a Deus, buscando a palavra de Deus, buscando ensinamentos do alto. E os pais devem ajudar a criança, o adolescente nessa missão. Os educadores também devem ajudar. Por isso que é importante, sim, uma mudança no ensino público para barrar qualquer tentativa de perverter a mente das nossas crianças, de transformar as crianças em pessoas pervertidas, e, enfim, porque com certeza a grande maioria dos pais não desejam que isso aconteça. É claro que é importante o testemunho deles, obviamente, mas principalmente que eles busquem isso da melhor maneira possível, fundamentando-se na palavra de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 1, versículos 7 a 9, a Bíblia nos diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensinamento da tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Mais uma vez enfatizando, isso é verdade, isso é correto quando os pais dão devido testemunho, quando o pai e a mãe vivem na presença de Deus, vivem de acordo com a vontade de Deus, então eles devem transmitir isso aos seus filhos. E quando os pais dão testemunho, quando os pais falam somente coisas boas, ensinam coisas boas e permitem que os filhos tenham acesso somente a coisas boas, que os aproximem de Deus, o resultado será maravilhoso. Como está lá também no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Educa a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. E agora o que Jesus diria a respeito de tudo isso? Vejamos primeiramente lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras, aqui ele está falando do Sermão do Monte, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e combateram e desceu a chuva e correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. Quando o fundamento da família, quando o fundamento da criança, do adolescente é o Evangelho de Cristo, o resultado é maravilhoso. A própria criança evangeliza no ambiente escolar, junto aos seus amigos, junto aos seus parentes. O adolescente também dá o devido testemunho, sabe esperar a hora certa de namorar, sabe esperar a hora certa de buscar uma profissão. E é tudo feito realmente para benefício de si mesmo e das pessoas que o rodeiam. E também no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 6, Jesus diz o seguinte: mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se ele pendurasse ao pescoço uma mão de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Aqui fala sobre aqueles que apoiam ideologias malignas, que apoiam doutrinas satânicas e tentam transmitir às crianças e adolescentes como se fossem coisas boas. Obviamente que a palavra de Deus condena tudo isso, que Jesus condena isso, e aqueles que caírem nessa armadilha não entrarão no reino dos céus. Por isso que é preciso, os pais têm a responsabilidade de encaminhar devidamente os seus filhos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, e permitir que os filhos tenham acesso ao sistema educacional que também permita isso na vida deles. Vejamos o que diz aqui o apóstolo Paulo a Timóteo. É o grande exemplo de como a pessoa que aprende coisas boas, a pessoa que é educada da maneira correta, num ambiente saudável, num ambiente cristão, num ambiente de acordo com a vontade de Deus, é a vida de Timóteo. Então vejamos alguma coisa a respeito de Timóteo. Primeiramente, na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 12, vejamos o que Paulo diz a Timóteo. Ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Esse é um recado que deve ser estendido também a todas as crianças, todos os adolescentes, todos os jovens, a todos aqueles que vivem no ambiente estudantil, vivem se relacionando com a sociedade, para que eles deem testemunho e façam com que seus pais também deem esse testemunho.
E vejamos aqui na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 5, Paulo falando a respeito do testemunho. Por que Timóteo se tornou um servo consagrado, se tornou um missionário, se tornou alguém importante no reino de Deus? Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, e desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e a tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Ou seja, apesar de Timóteo ter sido filho de um pai grego, a avó dele e a mãe dele eram pessoas tementes a Deus, pessoas que ensinavam o verdadeiro evangelho, que ensinavam a palavra de Deus para Timóteo, e Timóteo cresceu nesse ambiente, e Timóteo começou a seguir a Paulo, começou a ser uma testemunha de Cristo por meio do testemunho do apóstolo Paulo, justamente por ele ter recebido essa educação em casa. E eu creio que todos aqueles que recebem a devida educação, seja por meio de preceptor, seja na escola regular, no convencional, e recebe dos pais o reforço espiritual, aprendendo da palavra de Deus, o resultado é maravilhoso, o resultado é surpreendente. E a criança, o adolescente, quando chega à juventude, à idade adulta, não se desvia, não se afasta de Deus. E só que tem um porém, que está lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. É por isso que os pais devem dar o devido testemunho, eles devem viver na presença de Deus. O casal, no caso, o pai e a mãe, deve dar o devido testemunho como casal, vivendo um casamento, um relacionamento conjugal de acordo com a vontade de Deus, para que possa transmitir isso aos seus filhos e fazer com que seus filhos, sejam eles crianças, adolescentes, jovens, tenham o devido testemunho em casa e possam transmitir isso para fora, caso tenha que estudar fora, ou então receba dentro do lar, por meio de preceptor, a devida educação. E quando chegar o dia em que terá que sair para estudar fora, ele esteja preparado para dar um bom testemunho, para testemunhar Jesus Cristo onde quer que esteja, com suas palavras, com suas atitudes. Então este é um vídeo, não é um vídeo para atacar ninguém, não é um vídeo para ofender ninguém, é um vídeo simplesmente para esclarecer a minha posição a respeito da educação domiciliar, da educação em casa. E espero que, seja qual for o resultado da votação no Senado, se o homeschooling foi aprovado no Brasil, que possa trazer benefícios para muitas vidas. Que Deus abençoe, que Deus oriente. Esse vídeo impactou sua vida, curta, compartilhe, seus favoritos, que os menores abençoe, até a quiser.